e manutenção de computador. Nossa sala está localizada na rua 1º de Maio, número 26A, próximo aos Correios. Nosso WhatsApp 98602-6504. 98602-6504. Avançar Informática, preparando você para o mercado de trabalho. 10h05. Rádio VHV, a pioneira de Moreno. Bom dia! Seja bem-vindo! Esta é a sua rádio. O tempo todo, sucesso sem parar. A Rádio Web VHV apresenta Programa Manhã Livre, na comunicação de Milton Lucena. Estamos chegando, né? Hoje, 7 de agosto de 2023. Bom dia para você, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Manhã Livre, sejam bem-vindos à Rádio VHV, a Rádio da Família, a Rádio da Notícia. E agora começa o programa, né? Você que está em outros países, que acompanha a programação da Rádio VHV, muito obrigado pela sua audiência. Você que está na área metropolitana de Recife, você que está na zona rural de Moreno, não é? Você que está em Bonança, você que está no centro de Moreno, agora estou lá ouvindo aqui no meu computador, lembrando que nós estamos agora transmitindo ao vivo para vocês no nosso site, radiovhv.com.br, radiovhv.com.br. E também estamos aí na Rádiosnet, não é? Rádiosnet, você põe lá na Rádiosnet, Rádio VHV Moreno. E quero também aproveitar essa oportunidade, não é? De agradecer a você, amigo, a você, amiga, a você, internauta, né? Está nos dando aí alegria, um prazer. Sempre estamos em primeiro lugar aqui na cidade de Moreno, estamos em quarto lugar no estado de Pernambuco, estamos aí em 65º lugar em todo o Brasil. Então, a Rádio VHV, na realidade, estamos aí conhecida também como a Rádio da Notícia, né? A Rádio da Família, a pioneira de Moreno. Né? Rádio VHV, a pioneira de Moreno. É isso aí, a pioneira de Moreno. Olha, hoje quero mandar um bom dia aí a Nino da Padaria, o pessoal lá de Nino, né? A Moreno Fibra, a todo mundo aí que estão agora já conectados ao programa Manhã Livre. Como ficou certo, hoje teríamos e vamos ter, não é? A entrevista com o doutor advogado previdenciário, doutor Emerson, e ele já se faz presente aqui. Então, a partir de agora, nós estamos com o nosso WhatsApp disponível para vocês. Você pode mandar um áudio, você pode mandar o que você acha de bom para você. Olha, eu gostaria de fazer um áudio. Você faz um áudio, uma mensagem, faz a mensagem, não há problema. Esse é o nosso WhatsApp, que está aí na tela, né, Walter? Está na telinha mostrando para vocês. 98743-6676. Vou repetir para vocês. 98743-6676 é o WhatsApp da Rádio VHV. Estamos aqui com o doutor Emerson. Doutor Emerson, bom dia. Um prazer tê-lo aqui na Rádio VHV. É um prazer também debatermos um assunto que tem uma conexão total em todo o Brasil, que é sobre a situação da aposentadoria, do INSS, em vista que temos leis e mais leis, a cada minuto surge uma lei no Brasil, e a Rádio VHV tem um prazer hoje de estar aqui com o senhor, para que o senhor possa nos dar a explicação total, na realidade, como anda, não é, as leis atual do INSS, porque ele muda de palmo em palmo. Doutor, a palavra é sua, vamos começar. Aproveitando a oportunidade, mandei também já o WhatsApp da rádio, o senhor aproveita também, manda o WhatsApp do senhor particular, o senhor pode fazer uma pergunta depois. Mas eu não quero dar agora na rádio, eu quero fazer essa pergunta, doutor, particularmente para o senhor, não é? Como é que eu posso, você vai dar daqui a pouquinho o seu WhatsApp, aproveita também, porque aí essa pessoa às vezes não quer entrar no ar, não quer mandar mensagem, né? Porque é conhecido, fica chateado e tal. Tá aí. Doutor, mais uma vez, bom dia, a palavra é sua. Primeiramente, bom dia, Milton. Primeiramente, agradecer a oportunidade que me foi dada. Um bom dia a todos os ouvintes, a todos que nos escutam. E vamos responder, dentro da possibilidade, os quesitos referentes à Previdência Social.
Ok, eu quero mandar um abraço ao Dênio Floro, não é, meu cunhado, que fez uma cirurgia dos olhos agora, encontra-se em Recife, e está aí presente, já assistindo o programa ao vivo, viu? Aldênio, bom dia para você e a todos os amigos, né, que estão agora conectados à Rádio VHV. Doutor, vamos falar um pouco, logo iniciando, não é? Vamos falar sobre o conceito do INSS, por gentileza. Importante, muito importante conceituar o INSS. O Instituto Nacional de Seguro Social é um seguro, como carrega o próprio nome, de filiação e contribuição obrigatória a todas as pessoas que exercem atividade remunerada. Não é necessário ser empregado, mas trabalhou, recebe alguma remuneração, tem que se filiar obrigatoriamente e verter contribuições. Ok, a gente vem observando, doutor, por exemplo, quando um funcionário, um cidadão entra numa empresa para trabalhar, a lei que é aplicada é que a carteira deve ser, o profissional deve ter assinado naquele momento que aquela pessoa entra no trabalho, ou não? É exatamente assim? Isso. Hoje não vemos muito isso, né? Às vezes a pessoa abusa um pouco, o empresário, o empregador, do período de experiência, que são de 3 meses. Mas, passado esse período, é obrigatório assinar a carteira. Mas como o senhor falou aí, é contra a lei, não é? É contra a lei. É contra a lei. Pode-se denunciar. Infelizmente acontece muito isso, né? Infelizmente. Doutor, a gente vem observando o seguinte, eu estive conversando com vários amigos meus, e alguns ainda não aposentados, outros já contribuíram com o INSS, né? Vamos admitir, qual é o tempo necessário da contribuição do INSS? Por exemplo, eu trabalhei, eu estou falando, não é para o senhor, mas assim, geralmente para todo que está, as pessoas que estão me ouvindo, que talvez estejam com esse problema que eu vou falar para você agora, para o senhor agora. Por exemplo, eu paguei 15 anos no INSS, mas faz 3 anos que eu não contribuo. Eu tenho direito, na aposentadoria, alguma coisa, se acontecer uma doença e ser ressarcido pelo INSS? Boa pergunta, né? Vamos lá. Para se aposentar, é necessário 180 contribuições, tanto para homem como para mulher. Isso antes da reforma da Previdência. São 180 contribuições e a idade mínima para homem de 65 anos e para a mulher passou a 62 anos de idade. Na questão de você parar de contribuir, dependendo da quantidade de contribuições que já foram feitas para o INSS, você pode gozar do período chamado período de graça, que é no mínimo 12 meses. Parou de contribuir, já verteu 120 contribuições, você pode, se caso não consiga mais contribuir, você tem um período de 12 meses de graça, período mínimo, que pode ser acrescido se a pessoa comprovar que tentou buscar emprego e não conseguiu, ou então verificando que ele recebeu o auxílio-desemprego, aumenta mais 12 meses. E o que é que acontece com isso? Por que existe o período de graça? Porque você continua segurado pelo INSS. Mas o senhor falou aí, esse período, ele vem até 12 meses, não é isso? Até 12 meses, mas pode aumentar. Aumentar, no caso, se recebeu, no caso, se ele tiver 120 contribuições sem interrupção, ou ainda subir mais 12 meses, ou seja, num total de 36 meses, se ele comprovar que está desempregado contra a vontade dele. Como é que ele comprova isso? Ou seja, não tem emprego, né? E não consegue emprego. Se inscreve, manda currículo, se inscreve nessas agências de emprego, tanto da prefeitura como do Estado. Ele não consegue o emprego, ele tem acrescido do período de graça mais 12 meses, totalizando 36 meses. Ok, eu gostaria de continuar ainda nesse assunto, eu vou cortar, depois eu volto para ele novamente, porque nós temos perguntas agora. Tem aqui a Márcia em Moreno. Quando o filho é especial e não é aprovado devido à renda, os pais podem colocá-los como dependente em caso de falecimentos mesmos nos seus INSS? Aí diz aqui, parabéns, Milton Luceno, obrigado mesmo pela audiência. Então, a resposta, o senhor quer que eu diga novamente ou não? Vou repetir. Eu entendi. Entendeu, né? Veja só, Márcia,
é importante que você, antes do evento morte, você coloque seu filho como dependente, para depois não ter que fazer a comprovação. Isso que eu digo, procure sempre um profissional antes de fazer um pedido no INSS, antes de completar a idade, antes de completar o tempo de contribuição para se aposentar. É bom você procurar um profissional da área para regularizar a sua situação, porque tem muita gente que deixa para fazer isso quando vai se aposentar. Aí tem contribuições que não existem no CNIS, tem vínculos de emprego que não constam no CNIS também, e isso tudo é feito na hora que a pessoa vai se aposentar. Então, é importante que a pessoa procure um profissional da área para fazer um planejamento previdenciário, para quando for pedir sua aposentadoria ou também uma pensão por morte, esteja toda a documentação regularizada, para que não se perca tempo, e tempo é dinheiro. Ok, o que eu entendi, doutor, nessa pergunta dela é o seguinte, ela diz o seguinte, olha, o senhor está respondendo, mas apenas para que as pessoas, talvez, que não, lá fora, que não entenderam o suficiente na pergunta que ela fez, assim, mas se tem um filho que é especial, mas a minha renda, o INSS não aprova porque você tem uma renda acima do salário mínimo, não é isso? Aí o senhor diz aqui, tudo bem, o que é que ela fala? Quer dizer, há um falecimento, morre o pai e a mãe. Aí o senhor está explicando que, se você pensa isso, procure logo, a partir de agora, né, procurar ter atenção para que esse especial passe a ter direito no INSS, não é isso? Exatamente, ele conste como Dá dependente. esse direito ainda, né? Tem direito. Não tiraram ainda não? Não, isso aí não vai. Certo. Acredito Então, que isso aí não vai ser modificado. Então Márcia, está aí a sua pergunta e a resposta. Olha, Sandra, em Jaboatão, diz o seguinte, Milton, para se aposentar por tempo de serviço, qual é a idade para a mulher e quanto tempo de contribuição? O senhor já falou sobre a idade, mas vamos aí explicar ela melhor, né? Sandra, né? Sandra, se você conseguiu comprovar antes da reforma 30 anos de contribuição, você não precisa de idade. Antes da reforma. Depois da reforma, você vai precisar de, no mínimo, 180 contribuições e a idade de 62 anos. Eu estou respondendo diante dos dados que você está me passando aí. Ok? Porque você pode ter 60 anos, quando foi logo após a reforma, depois, cada ano, foi acrescido de 6 meses para a mulher. O homem continua com 65 anos. Doutor, a gente estava... vamos falar agora um assunto importante, já que a Márcia está perguntando, foi a Sandra, né? Que perguntou em relação à idade de aposentadoria para a mulher e o tempo de contribuição. A gente vê o seguinte, hoje nós vemos aí muitos casamentos novos agora, 3 anos, 2 anos, 3 anos, 5 anos, tal e tal. Eu tenho um caso, por exemplo, de pessoas amigas minhas, né? Que o marido faleceu novo também, ela também, e ela não ficou com a aposentadoria vitalícia dele agora, mas conseguiu, através do advogado, no caso do senhor, por exemplo, que exerce essa função previdenciária, a receber essa contribuição durante 10 anos. Por que essa lei do INSS, essa é a nova lei do INSS, né? Foi após a reforma. Necessário se dizer que modificou. A pessoa que faleceu tem que ter vertido pelo menos 18 contribuições e a variação vai agora para a viúva ou viúvo, que tem que ter, no mínimo, 22 anos para ter 3 anos de recebimento do benefício. Aí varia, de 22 para 27 são 6 anos, de 28 a 30 anos, 10 anos, de 31 a 41, 15 anos, de 42 anos de idade a 44, 20 anos, e a partir dos 45 anos de idade, a pensão é vitalícia. Ou seja, o benefício varia de acordo com a idade do cônjuge ou do companheiro sobrevivente. Quer dizer que antigamente não era assim, né? Não. Casou, você já passa a ter direito e tal do INSS. Infelizmente, a lei está saindo melhor para o próprio INSS, não é? Prejudicou muito
a viúva e, inclusive, o cálculo da aposentadoria mudou também e prejudicou bastante. Foi muito ruim a reforma, em geral, para o contribuinte. Né? Olha, outro assunto importante que eu acho é em relação a, por exemplo, eu estou dando exemplos, não é, para que você que está me ouvindo agora, está participando do programa Manhã Livre, você entenda se você tem essa situação. E o doutor agora vai responder para a gente. Doutor, por exemplo, eu convivo, tenho uma companheira. Eu convivo com ela há 30 anos. Eu estou fazendo uma pergunta, mas é uma pergunta de uma pessoa que sabia que hoje o senhor estava aqui e pediu a mim que fizesse. Certo? Aí diz o seguinte: olha, eu vivo com uma pessoa há 30 anos, no caso. Nem sou casada com ele e também não tenho, como é que é, o afetivo, né? Como é que se faz quando... A união estável. A união estável, agora, essa palavra agora, que fugiu de minha mente. E não tenho união estável. Essa pessoa, o qual pediu a mim, disse: olha, eu perdi tudo. Por quê? Porque ela casou, a pessoa estava enferma, com 6 meses após, essa pessoa faleceu. E, infelizmente, ela não conseguiu se aposentar, não conseguiu receber a pensão por morte. A pensão por morte do marido. Entendi. Por que, doutor, isso? Veja, não tinha nada, mas tem o quê? Testemunhas, como ela convivia com ele, e aí? Veja só, isso tem que necessariamente comprovar a união estável. A união estável pode ser comprovada através do documento, como não é o caso que você acabou de falar. Então, vai ser através de outros documentos. Por exemplo, filhos havidos em comum, testemunhas, conta corrente em conjunto, seguro, imposto de renda. São vários documentos que podem ser usados como início de prova material. E depois pode-se fazer, provavelmente haverá uma audiência onde serão levadas as testemunhas para depor e comprovar essa união estável em juízo, porque, via de regra, o INSS nega, quando se trata de união estável. Aí, o que é que se faz? Aciona-se o judiciário para ver esse direito negado no INSS seja garantido na Justiça Federal. A gente há de observar também o seguinte: existe hoje no INSS várias contribuições, né? Várias não, parece que são 2 ou 3, não entendo bem, o senhor vai explicar. Por exemplo, eu trabalho para mim, particularmente, então eu posso pagar uma certa quantia que é menos do salário mínimo, quer dizer, vou receber um salário. Então, o que acontece quando eu chegar à idade? Não é? Porque não existe lá, tem o normal, que é R$100 e poucos que você paga do seu INSS. Tem o outro que você paga até 60, que eu não entendo esse tipo de contribuição. Aí eu lhe pergunto: essa pessoa, quando chegar a se aposentar, vai receber o 13º? Quer dizer, essa pessoa, quando receber, quando ela morrer, falecer, a família vai ficar recebendo, a viúva, os familiares? Pergunta importante, né? Tem muita gente que faz isso aí. Muito boa a pergunta sua. Primeiramente, só se aposenta quem contribui com o INSS. Não existe aposentadoria sem contribuição. Isso é um ponto. O que se confunde muito, e quem se aposenta tem direito ao 13º e, falecendo, ele ou ela deixa a pensão por morte por companheiro, por esposo ou esposa. Esse é um ponto. Outro ponto para se esclarecer é que há uma confusão entre a aposentadoria e o benefício assistencial, muito conhecido como LOAS, BPC. Na verdade, o LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social e o BPC é o Benefício de Prestação Continuada. Vamos lá. Como eu acabei de dizer, o aposentado, ele recebe o 13º e, no seu falecimento, ele deixa a pensão por morte. No caso do BPC,
Falecendo a pessoa que recebe o benefício falece com ele. E não tem direito, pelo menos por enquanto, ao 13º. É essa a grande diferença. E se faz muita confusão quando se diz, rapaz, o fulano nunca contribuiu, mas está aposentado. Perfeito. Ele não está aposentado. Ele está recebendo um benefício assistencial que ele tem que passar por crivo financeiro do INSS e uma avaliação social. E esse benefício é destinado para a pessoa que não tem condições de se manter e nem de ser mantido pela família ou tem alguma deficiência que o impede de trabalhar. Quer dizer, independente de contribuição. Independente de contribuição. O qual nós chamamos LOAS, né? Chamamos agora, LOAS. Já que estamos falando nesse meio de LOAS agora, vamos tratarmos de assunto importantíssimo em relação aos aposentados e às LOAS. Por exemplo, hoje nós temos aí, aberto para todo mundo, né, empréstimos de toda qualidade. Eu pergunto, o aposentado por LOAS, que é esse que recebe a contribuição, que é o benefício, não é? Chamado que nós chamamos de LOAS, para ficar mais fácil, para quem está nos ouvindo agora. Venha falecer. Aí ele faz um empréstimo de tantos. A família fica obrigada a pagar, doutor? Aí está o negócio. Ou vai se entrar na justiça para pagar isso? Veja só, no caso de falecimento de pessoa que pediu um empréstimo, quem vai responder por esse empréstimo são os bens deixados pela pessoa que fez recebeu o dinheiro. Tá? São os bens dele. Acontece que quem responde pelo empréstimo são os bens do falecido. Evidente. Quer dizer que, nesse caso, não tiver nada, eles perdem. Perdem, né? Mas, geralmente, eles, no falecimento, eles procuram... No caso de uma aposentadoria, a pessoa fez um empréstimo, faleceu, o banco vai cobrar da viúva, porque ela vai receber os valores da pensão por morte, gerada pelo falecimento da pessoa que fez o empréstimo. Aí, nesse caso, né? E lembrando no caso de LOAS, não tem. Mas vamos admitir, a gente bateu numa tecla, que estamos ainda nessa tecla, vamos continuar o seguinte. Quem recebe, morreu o cônjuge, se ambos foram aposentados, ambos pagaram, ambos recebem 13º, como isso que o senhor está falando agora, mesmo que você tenha um casamento jovem, havendo esse falecimento de ambos, de um desses aí, ambos, quem vai ficar vai receber, não vai? Vai. Agora, o que você chama de jovem? Jovem, um casamento de 5 a 10 anos, de 8 anos, que não tenha feito o meu, 50. Vamos lá. No caso da pessoa com 25 anos, 5 anos de casado, ele entra naquela tabelinha. Você falou agora, que eu falei, para que as pessoas entendam isso, saibam mesmo. Deixa eu explicar aqui que isso às vezes varia. Inclusive era 44 anos, mudou agora para 45 a vitalícia. Por exemplo, a pessoa tem que ter no mínimo 18 anos de contribuição e uma relação de no mínimo 2 anos de casamento ou de união estável. Tem 25, você falou, então ele entra nessa escala aqui de 22 a 27. Tem direito a 6 anos de pensão por morte. Você vê, quer dizer... Agora, um adendo a essa informação. E havendo filho deficiente, essa pensão... Aí já muda, né? Já muda o cálculo e ele fica recebendo até a sobrevivência dele. A gente tem uma pergunta aqui, doutor. Eu vou logo... Deixa eu ver aqui que eu tirei seu Walter. Cadê seu Walter? Cadê Walter, rapaz? Agora. Olha, o Hélio lá de Bonança, doutor, está perguntando o seguinte. Milton, eu tenho 32 anos de INSS e 62 anos de idade. Como faço para me aposentar por tempo de serviço, mesmo trabalhando em empresas que tinham insalubridade, né? Insalubridade. Como faço para provar se alguns já fecharam as portas? Parabéns à Rádio VHV pelo programa. É uma pergunta um pouco... Eu não sei se você pegou algum documento chamado BPP ou LTCAT, para comprovar esse
tempo de atividade insalubre, porque você, pelo que você narrou agora, tem 32 anos de contribuição, eu não sei quanto tempo você trabalhou nessa atividade, mas existe um fator de 1,4 até antes da reforma, que você pode contar com esse período de atividade insalubre para somar ao seu tempo de contribuição. Se você conseguir esse documento chamado PPP, não sei se você, quando a empresa fechou, você recebeu. Senão, não tem como mais comprovar. A não ser se você tenha uma ação trabalhista, uma pessoa conhecida que entrou contra a empresa para receber esse PPP e você comprovar através de testemunho e documento que você exerceu a mesma atividade dessa pessoa que recebeu o PPP. Para comprovar isso, você tem que entrar, talvez, com uma ação trabalhista da empresa que fechou. Ou então pedir a essa pessoa que trabalhou com você esse documento para que você tenha a chamada prova emprestada para juntar no seu cálculo previdenciário. Agora, doutor, a gente observa o seguinte, segundo as informações que eu já tive, que alguns empresários, eles escondem isso aí, né? Eles por exemplo, o PPP, eu gosto que o senhor nos explicasse, PPP significa quais são as pessoas que têm direito ao PPP e que na aposentadoria ele é importante ter, porque ele vai ganhar muito menos, muitos anos, não é isso? Antes, você só precisaria comprovar 25 anos, 15 ou 10 de trabalho insalubre. 25 anos não precisava mais de idade. Hoje, você tem que ter os 25 anos de atividade insalubre, mais 60 anos de idade para se aposentar. O PPP é o perfil profissiográfico profissional. Isso aí você pega na empresa, através do médico, de um perito, para comprovar a atividade insalubre, por exemplo, ruído, por exemplo, trabalhou com amianto, e tem vários outros exemplos que podem ser dados, mas esse documento, caso a empresa negue e ela ainda exista, você pode denunciar o não fornecimento desse documento na delegacia do trabalho. Esse documento é obrigatório a empresa conceder. Agora, nós temos aí casos, eu conversando com alguns amigos meus, que já estava preparado já para ter essa entrevista com o senhor aqui, se me faz essa pergunta, doutor, lá, porque, primeiro, não sabe nem o que é PPP, porque o que acontece hoje, eu tiro por mim, eu não sabia, não é? O que a gente vê hoje é a desinformação, não é isso? E cada vez mais deixando o cidadão mal informado, não é? Está aí. O senhor acaba de... Cada dia o senhor está aí direto em cima das leis, porque muda de palmo em palmo. Então, imagine para quem é leigo, né? Para quem não sabe nem como é. Então, isso prejudica muito o cidadão, né, doutor? É por isso que eu digo, em caso de dúvida, procure um profissional da área, da sua confiança, para fazer o planejamento, analisar a sua situação, seu tempo de contribuição, sua idade, e para saber se todo aquele período, todos os contratos da sua CTPS, da sua carteira de trabalho e previdência social, constam no CNIS. Porque, às vezes, mesmo a pessoa eu tenho um caso lá, a pessoa demonstrando na carteira de trabalho que laborou naquela empresa durante aquele período, o INSS se nega a averbar. Aí o que é que acontece? Tem que se ir para o judiciário. Superlota o judiciário de algo que era só a averbação. Só averbar a carteira, o tempo laborado naquela empresa, se constar do CNIS do cidadão e aposentá-lo. Só isso. Aí o INSS se nega, o que é que faz? Congestiona o judiciário. Doutor, a gente observa o seguinte, geralmente, essas empresas, vírgula, é evidente, não nem todas as empresas, né? O que acontece é isso, veja, se o cidadão que trabalha naquela empresa, ele é descontado todos os meses a quantia do INSS que é por lei comprovada.
o INSS recebe. Não estamos hoje na idade da pedra como era antigamente. Hoje, tudo é feito através de quê? De computadores. Evidente, a ficha daquele cidadão é como o senhor diz, às vezes se entra no judiciário por falta disso, mas o INSS não está recebendo, não está provando que aquele funcionário, que aquele cidadão trabalhou durante tanto tempo. Não acha isso? É por isso que se tem que entrar numa ação. Agora eu pergunto, se vai ao INSS e em seguida 35 minutos. não tem resposta, aí entra na federal, é isso? É isso. Foi bom você tocar nesse assunto, foi interessante. Porque muita gente pergunta, doutor, a empresa está descontando meu INSS, mas não está contribuindo. Aí me pergunta, eu vou ser prejudicado? De forma alguma. Você não tem obrigação alguma de ficar fiscalizando se o seu patrão, se o empresário, se o seu empregador está contribuindo com o INSS. Aquele período que você está trabalhando, quem tem que comprovar a contribuição é o INSS, que é o fiscal para isso. Você não tem prejuízo algum caso você tenha entrado na empresa, trabalhado 10 anos, a empresa fechou e não contribuiu, aquele tempo que você tem no seu contrato de trabalho, ele vai contar como contribuição, independentemente do recolhimento e da não contribuição da empresa. Por sinal, ela está cometendo um crime de apropriação indébita. E hoje em dia, doutor, antes, vamos fazer uma parada de exemplo dos nossos comerciais, mas antes, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor, e vamos, no final, quando começarmos novamente, vamos falar sobre isso no final. Por exemplo, há um meio também de você que é hoje atualizado nas redes sociais, você pode acompanhar sua contribuição todos os meses. Daqui a pouco o senhor fala sobre isso aí. Antes, eu vou deixar essa pergunta no ar. É o Alexandre, em Piedade. Ele fala assim, fator de risco para quem trabalha como vigilante de patrimônio, como se calcula o tempo de contribuição para a aposentadoria? Daqui a pouco o senhor responde sobre isso. Vamos nos nossos comerciais. A gente vai tomar uma águazinha, daqui a pouco a gente volta. 10h37. Você está conectado com a sua rádio web número 1. A Rádio Web VHV. Rastreio Fácil. Somos uma empresa especializada em rastreamento veicular, protegendo seu veículo 24 horas. Acompanhe seu carro pelo nosso aplicativo móvel e web, fazendo bloqueio de onde você estiver, por telefone ou computador. Temos planos para motos até 300 cilindradas a partir de R$ 49,90 e para carros a partir de R$ 59,90. Nosso escritório, Avenida Cleto Campelo, 3330, após a descida da Matriz em Moreno. Telefones 99673-7324 e 98356-3380. Rastreio Fácil, a segurança do seu veículo é nossa marca. Cantinho das Variedades, no Mercado Público de Moreno. Vem comprar seu lanche, vem tomar o seu café da manhã, vem comprar os ovos para a família, vem comprar o refrigerante para as crianças. Aqui no Mercado Público de Moreno. Vem pra cá, Cantinho das Variedades. Atenção, Moreno e região. Moreno agora tem a loja de tintas da Lux, Atacamo Tintas. Venha conhecer a nossa loja. Aqui você encontra as mais variadas cores de tintas para sua casa, escritório e comércio. O melhor da tinta está aqui. Atacamo Tintas. Aceitamos todos os cartões e Pix. Nosso WhatsApp, telefone 99143-1419 e 99801-7159. Nossa loja está localizada na Avenida Cleto Campelo, 2803, Sala 1, no prédio da antiga Clínica Santa Terezinha. Atacamo Tintas, colorindo novos sonhos.
Padaria do Nino. Temos doces, salgados, pães, lanches e uma variedade de produtos. Temos o melhor pão da cidade. Venha conferir. Padaria do Nino, Avenida Cleto Campelo, 3120, telefone 99494-6027. Padaria do Nino, levando tradição e qualidade à sua mesa. Venha para a melhor internet da cidade. Moreno Fibra. Somos uma internet com velocidade simétrica e fibra ótica. Temos os melhores preços para você. Confira agora ligando para 98594-8116 e faça o seu plano. Moreno Fibra, a internet 100% fibra ótica. O nosso escritório localiza-se na Avenida Cleto Campelo, número 3108A, ao lado da Padaria do Nino. Moreno Fibra, a internet 100% fibra ótica da cidade. Venha para a melhor internet da cidade. Moreno Fibra. Somos uma internet com velocidade simétrica. 10 horas e 41 minutos. Loja Oliveira. Aqui você encontra o melhor da moda. Vestuário masculino, feminino, infantil e juvenil da cidade. Temos uma variedade lhe aguardando, com um preço que cabe no seu bolso. Atenção, dona de casa. Temos artigos de cama, mesa e banho. Venha conferir. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito e recebemos Pix. Nosso telefone WhatsApp 973004636. A Loja Oliveira fica na Avenida Dantas Barreto, 1957, no Pátio de Eventos, em frente à Prefeitura, no centro de Moreno. Loja Oliveira, uma loja a serviço da família morenense. Rádio VHV, Moreno conectado com o mundo. 10 horas e 42 minutos. Rádio VHV, a pioneira de Moreno. Estamos de volta, o programa Manhã Livre, né? Lembrando que daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, temos aí a Guarani Esportivo, né? Com toda a equipe aí do nosso amigo Gilson Fernandes, falando tudo sobre futebol pernambucano, falando tudo sobre futebol brasileiro e internacional também. Gilson Fernandes e equipe, daqui a pouquinho, às 11 horas, logo após o programa Manhã Livre, ok? Bem, doutor, a gente estamos aí, vamos fazer o seguinte, vamos entrar na pergunta, né, que foi feita pelo nosso amigo aí de Piedade, né, o Alexandre, né? Ele disse o seguinte: Alexandre de Piedade, vou repetir novamente, olha, o fator de risco para quem trabalha como vigilante de patrimônio, como se calcula o tempo de contribuição para a aposentadoria, doutor? É mais ou menos aquilo que eu tinha falado a respeito do PPP. No caso do vigilante, o risco é a periculosidade, não é? É diferente da exposição ao fator de risco à saúde. No caso dele, a profissão dele já é uma profissão que causa risco de morte, é uma profissão que pode, e ele recebe, sem dúvida nenhuma, o percentual de periculosidade. É calculado mais ou menos do jeito que é a aposentadoria da pessoa que se expõe a fator de risco. Agora, necessariamente, tem que ter aquele período de contribuição de 35 anos, ou antes da reforma, aquele período que ele trabalhou na atividade de risco é contado, bem dito, até a reforma da Previdência. Aquele período que ele laborou até antes da reforma é contado pelo fator 1,4. Pode ser somado ao período depois da reforma. Porque esse fator 1,4, ele
está vigendo até antes da reforma da Previdência. Depois isso acabou. Por sinal, ele não fala aqui o tempo de trabalho, né? Não, fala Ele não. apenas pergunta Como é feito o cálculo. Como é feito o cálculo, né? Se ele falasse, se tivesse dito pelo menos, olha, eu tenho 20 anos de aposentadoria, né? Não, mas ele pode fazer isso, doutor. Em seguida, vai entrar no seu WhatsApp, certo. ok? Que é esse aqui, viu? Eu vou dar para você agora. Se você quiser mais explicações, olha, mas eu gostaria de vai dar um assunto com o doutor, particularmente, assim, tal. Não há problema, você entra no WhatsApp dele, que é esse. 99847-4676. Eu vou repetir para vocês. 99847-4676. Doutor Emerson Bezerra. Você entra, doutor, olha, eu estava ali ao vivo, eu não queria fazer uma pergunta, mas eu gostaria que o senhor me desse essa explicação. Não há problema. Fala com ele. Está aí. 99847-4676. Tá bom, doutor Emerson Bezerra? E você vai ter mais explicações sobre o seu INSS, como é que você chega à sua aposentadoria. Aliás, doutor, eu tenho um problema há muito tempo. Entrei aí com uma ação contra o INSS, até agora não resolvi nada, o advogado que eu estou não chegou junto, não me diz nada, eu fico sem saber de nada. Será que eu já perdi? Faz tantos anos, será que isso ainda está rolando? Aí você vai conversar com o doutor, ele vai lhe explicar melhor, e vai ver, quem sabe, até resolver o seu problema. Então está aí. 9, não é? Está aqui, 98447-4676. Esse é o telefone. Doutor, vamos falar agora sobre o emprego do pequeno aprendiz. O caba está começando agora. Caba novo, não é? Novinho. As empresas são obrigadas a assinar a carteira, né, doutor? Exatamente. E a contribuir. partir dos 16 anos. A idade mínima previdenciária é 16 anos. A gente tem muita gente hoje com 40 anos, que se aposentou com 40 anos de idade, com 38 anos de idade. Isso não existe mais. Acabou-se. Acabou-se. A idade mínima previdenciária é de 16 anos. Então, a pessoa só pode verter contribuições a partir dessa idade. Porque a gente nota, não é, que tem muita gente aí que começa a trabalhar cedinho. Essa lei... Doutor, a mudança, essa revisão que houve agora no setor previdenciário, na sua opinião, como advogado, ela foi essencial para quem, finalmente? Para o empregador, para o empresário, para o cidadão? Na realidade, foi, segundo o governo, uma reforma necessária para manter viva os pagamentos da aposentadoria e dos demais benefícios. Foi necessário se fazer essa reforma. Agora, para o trabalhador, para o contribuinte, para as pessoas que recebem algum benefício, vão receber algum benefício, isso foi extremamente prejudicial. Foi muito dura para o contribuinte, para o filiado do INSS. A gente, ao observar o seguinte, eu tenho um certo tempo pago de contribuição no INSS. Mas eu estou numa situação difícil, quer dizer, eu estou doente e todas as vezes que eu vou fazer um exame, o médico do INSS, ele nega o benefício. Nega o que eu tenho direito. Certo. Eu posso entrar na justiça, doutor, provando que eu sou uma pessoa que estou com um problema muito sério, que não tenho condições de contribuir, não tenho condições de trabalhar, e eu preciso um pouquinho daquilo que eu pus lá dentro? Pode não, você deve. Você tem que procurar um profissional de sua confiança da área previdenciária e fazer o pedido perante a negativa do INSS. O INSS negou seu benefício, você pega esse documento, procura um profissional e ajuiza o pedido na Justiça Federal. Vai passar por uma nova perícia através do perito judicial e daí vai saber se você tem realmente direito, vai anexar documentos, é óbvio, a respeito da sua moléstia e vai ser apreciado por um juiz que vai decidir se você tem ou não o direito. A partir da negativa do INSS, você procura um profissional que vai lhe orientar a fazer o pedido via judicial. A gente vai observar o seguinte, eu tenho um amigo meu, por exemplo, que ele passou quanto tempo? Ele passou, vou falar aqui para você, eu acho que de 5 anos a mais beneficiado. Agora nessa
revisão agora, teve um corte total. Quer dizer, ele está indo e até agora não consegue. Isso pode acontecer, por que isso o INSS faz Pode isso? acontecer. Em vez de, agora, quem está, por exemplo, eu estou sendo beneficiado, faz 10 anos que eu estou sendo beneficiado, no caso, isso não é verdade, é apenas uma pergunta. E o INSS não quer me aposentar. Eu tenho, como falou, uma moléstia séria, tá certo? E ele não quer me aposentar. Eu mesmo recebendo, eu posso entrar com ação contra isso para que eles me dêem minha aposentadoria? Você está recebendo um benefício assistencial de auxílio-doença, que hoje é auxílio por incapacidade temporária. Você pode ajuizar uma ação para ser aposentado, já que você está recebendo o benefício e está demonstrado através de laudo de perícia particular ou de um hospital do Estado, do hospital municipal, que você não tem condições de retorno ao trabalho que você exercia antes. Você, através do documento, você se aposenta ou por deficiência ou por invalidez. Olha, doutor, a gente vê também pessoas aí que, por exemplo, vamos voltar um pouquinho para a Loas? Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho para a Loas. Muita gente, como você falou, rapaz, fulano não contribuiu nada e está aposentado, não é? Ora, você vê, como é que isso pode acontecer, não é verdade? E o cara hoje não contribuir e ele ser beneficiado, não é? Essa aí é uma lei federal, não é isso? É uma lei federal. Que o INSS é obrigado a cumprir. Não é verdade? Agora, precisa entender também, você já falou isso aí no começo, você falou no começo sobre isso aí, mas eu gostaria de darmos uma volta novamente, para que as pessoas saibam como você tem direito a LOAS, que é o BPP, não é isso? BPP? Não, BPC. BPC, não é? Benefício de prestação Mas continuada. como? Mas, doutor, olha, eu tenho 60... Vamos falar da mulher. Certo. Não é? Eu tenho 62 anos, doutor. Não é? Eu nunca contribuí, porque, em todo caso, a lei diz que ela não contribuiu, mas trabalhou. Porque a mulher, ela trabalha muito, né? E pela lei, existe a lei que dá assim, um entendimento, principalmente a mulher, como ela tem direito, não é isso? Porque a mulher nunca teve carteira assinada, a dona de casa, mas a lei diz que ela trabalhava, né? Inclusive tem... Dá uma explicação disso aí, por favor, para que Inclusive, as pessoas possam entender. para a mulher, a partir de uma lei criada no governo de Dilma Rousseff, a mulher comprovando que exerce apenas a atividade do lar, ela pode, através de uma contribuição de 5% do salário mínimo, após completar 180 contribuições... Que equivale quanto, doutor? Perdão, lhe atrapalhar. R$66. Sim, são R$66 durante 180 contribuições, que dá o quê, mais ou menos? Tem que fazer a conta. Vamos lá, 180 contribuições. Isso, no primeiro ano, ela já tira todo esse investimento que ela fez. Então, no primeiro já tira, né? Pronto, é isso aí. R$66 vezes 180. Aí os colegas podem fazer essa já faz o cálculo aí em casa. Mas, para isso, tem que estar cadastrada no cadastro único e comprovar que a renda da família não ultrapassa 2 salários mínimos, porque é uma contribuição da dona de casa de baixa renda, para contribuir com 5%. Agora, outra possibilidade, qualquer pessoa pode contribuir como facultativo, desde que não exerça atividade remunerada. A pessoa não tem nenhuma atividade, isso é bom dizer também, que eu falei só da dona de casa, mas para o dono de casa também. Eu falei mulher porque o homem pode contribuir, aquela pessoa que não trabalha pode contribuir com 5% do salário mínimo, R$66, durante o período de 180 contribuições, e a idade de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. No caso do LOAS, necessário, principalmente, estar inscrito no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Está inscrito no CRAS. No CRAS, eu falei Cadastro Nacional, esqueça. CRAS. É no CRAS. Você tem que se inscrever no CRAS, no CAD único.
Aí declara lá os componentes da família e, através desse documento, que é o principal documento para se ingressar num pedido de benefício assistencial, você faz os requerimentos através do INSS, vai passar, no caso de um benefício assistencial para uma pessoa enferma, uma pessoa doente, uma perícia médica. No caso, se for por idade, vai passar também por uma perícia social. No caso do deficiente, ele passa pela perícia médica e vai ser comprovada através de uma avaliação social feita por um oficial de justiça ou um assistente social na casa da pessoa, que vai tirar umas fotografias, falar com os vizinhos, para ter a comprovação da renda máxima per capita de 1/4 de salário mínimo por morador da residência. Lembrando isso também, né? Olha, a gente já está praticamente em cima do horário. Eu deixo o senhor para as suas considerações finais e quero lembrar o seguinte, gente. Olha, você tem alguma dúvida de assuntos que foram tratados aqui agora ao vivo, não é? Na Rádio VHV, no programa Manhã Livre, você pode entrar em contato com o Dr. Emerson, não é? Esse é o WhatsApp dele, viu? 998474676. 998474676. Ô, doutor, esse WhatsApp seu, no horário comercial, não há problema. 24 horas. 24 horas? Então, pronto, está aí. 998474676. Doutor Emerson, procura lá, tira a sua dúvida, né? E conversa com ele, não é? Porque a gente vê hoje, doutor, que é muito sério hoje a situação do cidadão. Primeiro, isso que eu falei antes, falta de informação. Segundo, essa lei brasileira indói a qualquer um, porque todos os dias as leis são diferentes, mudam, não é? Eu lembro que acontece muito isso em júri, né? Aí o juiz disse, olha, isso aqui. Aí o advogado disse, doutor, não, doutor, é isso aqui. É verdade. Nem o juiz está sabendo. É verdade. Né? Porque a lei muda, né, doutor? O direito é interpretativo, né? E como dizem os doutrinadores, o direito está sempre em mora com a sociedade. Primeiro acontecem os fatos para depois criar a lei. Se é para deixar as considerações finais, eu quero primeiramente agradecer o convite, me honrou bastante. Agradecer a todos que mandaram pergunta e quem mandar, tenha certeza que eu vou responder, dentro da medida do possível. E um conselho que eu vou deixar para todos. Eu sei que é um dinheiro que você tira do seu bolso, mas contribuam com o INSS, porque é ruim com ele e muito pior sem ele. Faz defeito a gente brinca, né? É ruim com ele, pior sem ele, né? Exatamente. Tá certo, doutor. Agora, vamos aí falar também que nós que fazemos a Rádio VHV, a direção do programa Manhã Livre, né? E agradece por essa oportunidade, porque também trabalhamos aqui como utilidade pública, né? E levamos muitas explicações que muita gente não sabia, inclusive eu também, não é? Muita coisa que o senhor falou que, na realidade, a gente não sabia. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo também não sabia. 10 horas e 58 minutos. São 10h58, daqui a pouquinho eu estou terminando, gente. Aguarda um pouquinho, Gilson. Então, veja, e hoje, no programa Manhã Livre, espero que em outra oportunidade o senhor venha novamente para darmos continuidade, né? E eu tenho certeza com novas leis, porque muda muito. Muito obrigado, ter aí um começo de semana maravilhoso, né? Que Deus, o grande arquiteto do universo, lhe cubra o senhor com o seu manto sagrado, com toda a sua família. E esperamos que você, amigo, que você, amiga, que participou do programa Manhã Livre, hoje, não é? Agora, às 10 horas e 59 minutos, ficou sabendo de muita coisa e aquilo que você ainda não sabia, entra em contato com o doutor através do WhatsApp, não é? Que é 998474676. A todos os ouvintes, muito obrigado pela audiência. Volto na quarta-feira, em qualquer momento, em edição extraordinária. Agora vocês vão ficar com o programa com o nosso grande Gilson Fernandes e a equipe, não é? Guarani Esportiva. Minha gente, tchau, obrigado e até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Você está conectado com a sua Rádio Web número 1. A Rádio Web VHV. A Unfibra da cidade de Moreno agora é Detel. A internet que